Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa roda de conversa, a nosso espaço da gente poder compartilhar aí uma vida saudável, uma vida plena para toda a nossa família, para toda a nossa comunidade. E aí, vamos entrando, a gente está acolhendo já as pessoas que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre obesidade. Nós vamos ter uma convidada, uma nutricionista que vai estar junto conosco aí nessa nossa noite. Boa noite para todas, para todos. É muito bom estarmos aqui de novo, né, nessa roda de conversa. A gente tem sentido que a participação de vocês incentiva mais ainda a gente a continuar fazendo essas rodas. E o que deixa a gente bastante realizado são os comentários que vocês fazem, tanto durante as rodas de conversa, como também depois. Mesmo que vocês comentem depois, né, nas nossas publicações, tanto aqui no Facebook, como também no YouTube, ou agora também a gente está colocando essas rodas de conversa no Instagram. Então, mesmo comentando por ali, depois que a gente terminou a live, não tem problema, que a gente também recebe essas mensagens. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai estar respondendo, mesmo que seja depois, mas é muito importante e muito gostoso a gente receber essas reações, e ainda mais reações boas, positivas de vocês. Então, quem não conseguir assistir, né, a nossa roda de conversa completa dessa noite, pode depois estar buscando no YouTube, né? Aí coloca lá Lotus Terapia, com L maiúsculo, T maiúsculo, ou então no Instagram, ou mesmo no Facebook. No Facebook você procura lá onde estão as publicações, ou então nos vídeos, e aí vai aparecer a nossa roda de conversa de hoje e também as anteriores. Né? E para a gente é uma felicidade muito grande contar com a participação da Marta, né, que é nutricionista, e aliás, ela tem ajudado também, inclusive a nossa filha, né, os atletas do tênis de mesa de Jacareí, nessa questão da nutrição, da consciência, né, de alimentar e tudo mais. Né? Boa noite, Marta. Olá. Então, aí a Marta Nicole, de Albuquerque, ela é nutricionista e ela vai estar, então, hoje conversando com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência, né, na área da nutrição e ajudando a gente a ter uma consciência de alimentação para uma mente saudável e também um corpo saudável. Seja bem-vindo, Marta. Obrigada, boa noite para todos aí que se interessaram e reservaram esse tempinho aí dessa noite para ficar com a gente. É um prazer poder contribuir de alguma maneira, o convite aí da Salete e do Mauro. É um assunto que realmente tem dominado, né, a sociedade aí, não só o Brasil, enfim, o mundo tem sofrido aí com essa questão da obesidade, né? E eu digo sofrido porque realmente não é aceitável as limitações, né? Quando a gente fala em obesidade, sobrepeso, a gente não está mais falando em 1 quilinho, 2 quilos, né? A gente está falando de uma condição que realmente, né, é patológica, uma doença. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas aí quem está também comigo no meu canal no Instagram, e que a gente possa aí tirar algumas dúvidas, compartilhar conhecimento, dar dicas e agregar aí informações para todos com relação ao dia a dia, à alimentação, aos tratamentos que a gente tem para tratar a obesidade, o sobrepeso, porque a gente tem recursos e a gente tem que buscá-los, né? Então, dá para mudar e ter muito mais qualidade de vida, com certeza. Legal, e olha, tem muitas pessoas que comentaram com a gente, né? Aí, durante as consultas, ou mesmo quando a gente vai divulgando a live de hoje, tem comentado, olha, né? Eu não vou assistir, por quê? Né?
porque eu sei que eu preciso mudar. Então, esse é justamente isso. Esse pensamento de reconhecer que precisa mudar já é um grande passo, né? Porque sem a decisão de mudança, o que nós podemos fazer, né? Não existe abertura maior senão aquela dada pelo próprio paciente, né? De reconhecer e buscar. Então, primeiro ponto. Isso Legal. aí. E olha, antes de começar a conversa, né, mesmo sobre o nosso tema, já tem uma pergunta. Diga lá. Eu vou colocar aqui, e aí, durante nosso bate-papo, vai aparecendo as respostas, né? Mas já que já apareceu no início, geralmente não é isso que acontece. Mas então, é interessante, né? Como é que a gente se alimenta bem estando em casa, né? E nesse tempo, nessa quarentena, né? Então, com essa pergunta aí, a gente vai escutar algumas coisas que a Marta vem trazer para a gente. E também, né, durante essa roda, às vezes eu vou colocar algumas coisas junto com a Salete, né, a respeito da fisioterapia ou mesmo da medicina tradicional chinesa, para contribuir nessa conversa boa. Joia. Então, vamos lá. Eu digo que assim, a gente não pode dar desculpas, né? Então, a gente tem a todo momento uma situação adversa que vai atrapalhar os nossos planos, né? Seja um dia mais frio que a gente não quer ir para o treino, seja um dia que a gente está mais cansado e não quer ir para a cozinha e quer pedir uma refeição rápida, um delivery, seja uma pandemia, né? Que ninguém esperava e veio de repente, a gente está tendo que trabalhar com ela, enfim, adaptar tudo com ela. Então, por que não trabalhar também, claro, alimentação e atividade física? Eu penso que se a gente fosse dar essa desculpa e falar, não, quando passar eu retomo, seja alimentação, seja atividade física, lá se vão mais de 4 meses, né? Então, deixar para depois não chega. Então, ou a gente toma uma atitude agora e resolve mudar, resolve fazer, encarar os desafios, porque sem dúvida nenhuma é um desafio, né? Desestabiliza para quem está num ritmo bom, para quem já estava regrado, já mexe um pouco, para aquele que estava pensando em começar, para aquele que tinha necessidade e ainda não tinha começado, com certeza é um momento que veio e impactou muito nesse início. Mas a gente precisa se encorajar, precisa começar. Porque senão o que talvez não estava tão bom pode se passar 4, 5 meses e piorar muito. E às vezes aquela condição ali de uma elevação de glicemia, né, um açúcar no sangue que já dava algum sinal que não estava tão bom, passado a pandemia, se a gente estiver considerando aí pelo menos o tempo que já se passou, né, 4 meses para 5, pode ser que quando a gente retome e fale agora eu vou fazer tudo certinho, se a gente fizer exames, pode ser que aquela glicose alterada já está um pré-diabetes. E daí a gente vai pôr a mão na cabeça e vai falar por que eu não fiz antes. Então, esperar uma condição pior aí se instalar, eu acho que a gente tem que se encorajar e pensar muito mesmo nesse início que tem que ser hoje. Porque senão daqui a pouco vai falar, mas vai vir as festas de final de ano, vai vir, mas daí a gente vai tirar fé. Sempre vai ter alguma condição que não é a ideal. E eu vou dizer, eu falo para todos, esse momento ideal pode não existir. Aquele dia que saiu tudo perfeito, que deu tempo assim perfeito para a gente ir para a academia. A gente não estava cansado, o tempo estava bom, a gente se alimentou bem, a gente não teve nenhum problema de casa, dos filhos, de nada da nossa vida para falar, nossa, hoje deu tudo certo, saiu como planejado, vou para a academia. Então, esse dia, esse momento ideal, seja para alimentação, a gente achar que precisa estar tudo ali a postos para se alimentar bem, que eu preciso ter uma geladeira repleta, que eu preciso ser super boa na culinária, na cozinha. Se a gente esperar as condições ideais, a gente não vai
fazer por onde essa melhoria acontecer. Eu acho que tem que pensar por aí. Porque daí a alimentação saudável durante a quarentena é muito relativo, né? É saudável, o termo é muito relativo, né? Para quem, como, que fase tá, entrou precisando perder peso, entrou, enfim, é muito variável. Mas eu acho que parar de dar desculpa, pensar que a gente precisa, e é uma condição que ninguém faz por nós, né? O que a gente escolhe comer, o que entra na nossa boca, é a gente que decide. Se a gente não estiver falando de um paciente hospitalizado, claro, né? Ali dependente. Sim. Mas se a gente está falando aqui, como nós, como qualquer um que está escutando em casa, com esse livre arbítrio, a gente tem que se responsabilizar mais por essa alimentação, porque com certeza os frutos serão colhidos aí num curto período. Acho que assim, aquela história, né, de segunda-feira eu vou começar, então não existe. Não existe. Esse Segunda-feira negócio não, de deixar é para hoje, segunda é a partir de é, já. é a partir de já. E eu digo, se a gente tem um lapso no dia, não saiu tão bom, se a gente veio tranquilinho a semana toda e o sábado à noite ou o almoço de domingo deu uma escapada, é natural. Somos seres humanos, a vida social, a comida faz parte de tudo isso. Mas eu brinco, falo para todos, não deixar um lapso se tornar um colapso. Não é porque a gente saiu sábado à noite ou porque comeu um almoço festivo lá em família no domingo, que eu já vou falar, agora eu já não fiz nada, começo sexta à noite e vou até domingo à noite, na segunda eu começo, como o Mauro comentou. Então, se a gente não fez tão bem uma refeição, uma escolha do dia, na próxima vamos retomar. Sim. Até porque é isso que você falou, né? A questão da alimentação, ela é algo muito importante, né? E a responsabilidade está na nossa mão. Pode ser que eu não faça a minha comida, que não é o nosso caso, a gente que faz, né? Mas a responsabilidade é nossa. E, além de tudo, a responsabilidade também dos nossos filhos, né? A gente fala muito isso para os pacientes. Mas o meu filho não come isso, não come aquilo. Mas somos nós que fazemos, somos nós que compramos, né? Então, precisamos ir Exatamente. motivando por conta também dos níveis de obesidade, né? A obesidade no nosso país está bem alta, acho que a Marta pode colocar bem melhor isso. E mais além, quando a gente fala em obesidade, às vezes as pessoas falam assim, ser gordo, né? Mas eu vejo a questão da obesidade mais na questão da saúde mesmo, né? Os Sim, níveis de açúcar no sangue que vão gerar várias patologias, né? A sim, gordura no sangue que vai gerar outras patologias. Hoje a gente vê a questão do Covid, né? E a gente vê a relação do Covid e obesidade também, que é muito sério, né? sim, Então, vai além da estética, vai além daquilo que sim. eu vejo no espelho, né? Sim, então muita coisa nessa tua fala. Primeiro que com relação justamente às desculpas, a gente pode ter desculpas porque cozinha em casa, eu não sei muito bem cozinhar, ou eu tenho que cozinhar algo para diferentes necessidades. Meu filho de 3 anos, meu filho de 12 anos, meu marido que não quer fazer dieta, né, entre aspas, porque a mulher usa muito esse termo e ela acha que ela tem que fazer uma dieta, enfim, que o que ela está fazendo não pode ser um hábito da família, e pelo contrário, pode sim, com certeza dentro de uma orientação bem feita, o que ela vai consumir, em geral, é para todos poderem consumir, talvez em quantidades diferentes, sim, porque a recomendação é individual. Mas em casa a gente teria essa desculpa. Na rua, mas eu como no restaurante o tempo todo. Quer mais variedade do que no restaurante, onde você tem 15 tipos de salada? Na minha casa eu tenho uma, duas, né? E assim a gente vai variando ao longo da semana, mas eu não tenho 5 tipos de folha verde em casa todos os dias. No restaurante você tem. Claro que então você tem que fechar os olhos para o corredor que é tão variado, que tem massas, salgadinhos, churrasco, comida japonesa e por aí vai. Então veja que desculpas a gente arruma para todos os cenários, né? E claro, daí como você também colocou a questão de obesidade, né? Hoje o Brasil, ele tem mais de 55% da população
pelo menos com sobrepeso. Então, enquadrando sobrepeso e obesidade em todos os níveis aí, mais da metade da população. Nos últimos 10 anos, por faixa etária, teve faixa etária que quadruplicou o número, né, o percentual que se tinha 10 anos atrás. Então, realmente, a gente está evoluindo nessa doença, porque sim, é uma doença crônica, não transmissível e recidivante se a gente não tratar, não mudar a base, não mudar os hábitos. As ferramentas, as bengalas que existem, que estão aí para serem utilizadas, elas vão falhar, porque a base não foi alterada, né? Então, é algo que a gente precisa entender e precisa encarar e precisa mudar, porque senão a conta vai chegar. E a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde para só para finalizar, então, para falando do coronavírus, né, o Covid aí que a gente está vivendo, o maior fator de risco de agravamento para a infecção viral, então, do coronavírus, é a obesidade. Então, hoje eu coloquei até no meu stories, e vou colocar completinho lá no feed, o trabalho, o artigo que saiu, que o agravamento dos pacientes hospitalizados, 86% tinham sobrepeso ou obesidade. Então, não dá para a gente negar que é uma doença que acomete, né, que vem aí com certa gravidade os mais velhos, né, como já é dito, todos aí têm conhecimento, 60 a 65 anos, com as doenças associadas da obesidade, então hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, todas têm raiz na obesidade, no sobrepeso. Então, a gente está vivendo um momento crítico e vão chegar outras situações, se Deus quiser, não pandemia, né? Mas a gente vai passar por outras infecções virais ou outras tantas condições que a obesidade compromete demais. A obesidade tem esse vínculo forte para agravar, é diferencial entre uma pessoa ali com peso adequado. Eu queria acrescentar também a questão das patologias ortopédicas, né, Marta? Porque é uma coisa também que a gente vem falando muito, que às vezes a gente fala da obesidade, mas tem uma pessoa que tem uma artrose em joelho. Então, ela tem que ver, se a obesidade é uma patologia também, ela tem outra patologia associada, que é uma artrose de joelho, que vai piorar mais ainda por conta do sobrepeso. Né? Uma dor nas costas, uma lombalgia, né? Então, tem várias patologias que são ortopédicas, que pode ser que a gente não entenda como a obesidade está ali junto, mas ela está sim. Então, por isso que eu acho que esse tema é muito importante, a gente entender que não é só a questão, novamente, não é a questão do que eu vejo ali no espelho que não me agrada, não é uma barriga ou um culote, mas é a questão de dentro, né? É a questão dentro que está fazendo mal. Por quê? Porque tem vários organismos que estão sendo sobrecarregados. Queria aproveitar isso que a Celeste está falando, para a gente entender, ou para a gente pensar, né? Enxergar, que a obesidade ela faz parte do todo nosso também. Então, tem a questão, né, da ansiedade, né, que acaba interferindo, tem a questão dos gostos, né, então pela comida, os hábitos e tudo mais, tem a questão da posição que você fica, né, então aí muitos pacientes que eu vejo, né, de RPG da Salete, a obesidade acaba influenciando muito na postura, né, e o contrário também. Se você passa a viver numa postura mais correta, mais saudável, você vai tratar de uma outra forma ou vai complementar esse tratamento para a obesidade, né? E também acaba interferindo muito a questão dos seus hábitos do dia a dia, a sua prática. Então, a questão da disciplina, das atividades físicas, da sua autoestima, né? Porque assim, a obesidade não é unicamente estética, mas, né, se você começa a observar o seu próprio corpo e a perceber que, olha, quanto mais bonita você está ficando, mais saudável você é também, você percebe que, olha, essa questão de beleza, que não está fora da gente,
mas que está dentro da gente, está na nossa mente, na nossa consciência. Então, o seu padrão de beleza passa a ter outro parâmetro. Você começa a se enxergar mais bonito, mais bonita. Isso tudo aí acaba influenciando nesse tema, que é de hoje da obesidade. Demais, demais. Eu super concordo com essas colocações e assim, não é uma questão de aceitação social, né? Isso não é um ponto de discussão. Obviamente que atitudes discriminatórias, enfim, preconceituosas, nunca serão bem-vindas com o paciente, né? Com uma pessoa que está acima do peso, né? Cheia de limitações. Mas a gente vencer um pouco essa questão de que hoje parece que tem que ter muita aceitação, tudo vira um pouco para esse lado de preconceito e discriminação, mas é olhar e ver ali um corpo doente. Às vezes a gente tem uma condição que ainda não foi diagnosticada, mas hoje é uma discussão grande na literatura, né, assim, no meio aí científico, de que existe sobrepeso, o termo ali gordinho saudável. Então é uma discussão que eu tenho uma versão diante aí das duas que vêm à tona, de que sim, você pode estar acima do peso e ser saudável, até a segunda página. Porque esse acima do peso, a gente poderia estar falando de 2, 3 quilos. Eu ganhei na quarentena, meu peso estava jóia, meus exames tudo ok. Na quarentena, eu tive aí realmente um ganho de 2, 4 quilos. E passa um curto período de tempo, a gente retoma os hábitos até de atividade física, enfim, de alimentação, e perde esse peso. Então, aí a gente não tem um comprometimento da saúde, ok. Mas do ponto de vista desse gordinho saudável, dessa pessoa que já está há 5 anos ganhando peso, ela já acumula ali 10, 15 quilos a mais do seu peso, não dá. É só esperar que essa conta vai chegar. Hoje ela pode estar com os exames normais, mas a custas de um trabalho exacerbado desse metabolismo, além do natural dele, para dar conta desses exames ideais ainda, dentro dos valores de normalidade, mas é um preço que vai gerar uma conta. E às vezes essa conta passa mais um ano, no próximo check-up já aparecem essas alterações, e daí toma um susto, né? Mas eu estava tudo bem, aí no último check-up estava ok, eu não mudei nada, meu peso variou 1 quilo, mas já vinha de um desgaste grande em vários sentidos, sejam articulares, sejam justamente de órgãos, de artérias e de sono, das funções do dia a dia, de amarrar um sapato e tal. Então, perdas de peso ali na casa de 5%, pacientes já relatam não roncar mais, ter um sono mais tranquilo, ininterrupto, o companheiro não reclama, dorme melhor também, já começa a não mais fazer a apneia do sono, ou seja, já não mais falta ali, né, oxigênio, ar durante essa noite. 5% de redução de peso. Imagina quantos frutos podem ser colhidos com perdas maiores, de repente até atingir um peso ideal para aquela altura, para aquele biotipo, né? Porque daí a gente desafoga muito articulações, quadril, joelho, tornozelo, e a pessoa, muitas vezes, indo agora para a fala do Mauro, acaba se acostumando com as limitações. Então, é muito gostoso quando eu vejo, quando eu tenho a devolutiva dos pacientes, que além de não roncar, da esposa elogiar, enfim, e muitas coisas caminharem nesse sentido, quando chega ao ponto de falar, eu consigo tomar um banho melhor, eu amarro meu sapato, eu entro e saio do carro de maneira mais confortável, e são coisas que vai negligenciando, né? Eu não consigo, mas eu dou um jeito, eu me viro aqui, amarro o sapato. Então a gente vai sonegando e vai aceitando como normal, a gente vai se aceitando. E quando acontece o resgate disso, quando a pessoa se vê melhor nessas coisas do dia a dia, ela descobre, e é isso que a gente precisa se apegar, mais do que o manequim cair números ou a balança mostrar ali algum valor melhor, algum
objetivo que ela tinha. Isso é importante, mas e todo o restante? Do ponto de vista de saúde, os exames, uma respiração melhor em 2 lances de escada, são muitos os prejuízos que esse sobrepeso acarreta, mas com certeza qualquer quilo a menos é benefício. E eu acho que uma coisa também, quando a gente começa a falar tudo isso, parece assim, né? Vem na cabeça, nossa, o som... Seu som aumentou, Salete. Ah, tá. Então, continua aí que eu vou arrumar. Pode continuar aí, vai lá embora. Tá, legal. Então, olha, acho que falando um pouco, né, sobre essa questão das causas, porque assim, toda doença tem uma origem, né? E para a gente tratar uma doença, não adianta a gente ir só nas consequências ou só nos sintomas, mas é importante ter consciência da origem para reconstruir tudo aquilo que precisa, né? E na medicina chinesa, a obesidade, ela tem 4 principais tipos, né, ou origens, né, de obesidade. Não significa que são só esses. Pode ter várias causas, mas 4 que são aquelas mais comuns, né? A primeira é a questão da mucosidade, quer dizer, muco, né, aquela umidade que vai se impregnando, fica parado no nosso organismo, e esse muco, uma das características, né, pode ser da gordura, tá? Então, a gordura a gente chama na medicina chinesa de mucosidade, tá? Isso se forma por má higiene de vida. A gente acumula muita coisa no nosso interior, né? Principalmente na nossa alimentação e tudo mais, e esse a mais acaba se transformando nesse muco, né? Nessa umidade. Ou então pode ser uma deficiência do baço pâncreas. Na medicina chinesa, o baço pâncreas é o responsável por proporcionar o nosso metabolismo. Não é ele que faz, mas ele que dá o comando. Então, deficiência na energia do baço pâncreas acaba também fazendo com que a nossa digestão, o nosso metabolismo não funcione da forma que deveria. Uma terceira causa é deficiência da energia do rim. O rim, né, falando assim na forma ocidental, é o que filtra, né, os líquidos que a gente possui no nosso organismo. Agora, para os chineses, a energia do rim, o rim é o órgão que guarda a nossa essência da vida. É onde está armazenada a nossa energia vital. E se a gente tem algum abalo na vida, algum medo, né, aquele medo que vem e fica fixado ali na nossa cabeça, acaba fazendo com que o rim sofra, e aí tem deficiência. Como o rim não funciona, não faz as águas do nosso organismo se movimentarem, a água parada apodrece. Então, outra causa que pode gerar a obesidade. E o quarto, né, tipo de obesidade na medicina chinesa seria uma disfunção ou uma depressão do fígado. O fígado também responsável pelo filtro do nosso organismo, só que para os chineses, além disso, é também ele que faz com que a energia flua naturalmente, os nutrientes fluam, né, pelo nosso corpo. Quando o fígado não está muito bom, essa função também é prejudicada. Aí também vai acumulando mucosidade, né? E o fígado está relacionado ao sentimento de raiva. Então tem gente que fica com raiva, vai comer. Fica com raiva, o organismo não funciona direito, tá? Então aí precisa tratar. E aí saber da causa, né? Na medicina chinesa, acupuntura, então a gente procura, com o histórico da pessoa, saber onde que está a causa. É no medo? É na ansiedade, que tem a ver com o baço pâncreas? É na raiva, que tem a ver com o fígado? Ou é você que não tem limpado aí, né, os seus hábitos do dia a dia, por isso vai acumulando muco. É muito interessante essa
esses pilares aí que tu falou, porque o meu conhecimento é muito raso, realmente, na medicina aí oriental, tal, nas terapias, assim, que envolve, mas há 15 anos aí, né, sendo nutricionista, há pelo menos 12, focando muito em obesidade, você falando aí dos pontos pâncreas e fígado, a gente tem aí tradicionalmente dois órgãos importantíssimos e com impacto muito grande quando eles então já estão, vamos dizer, alterados em seu funcionamento ali esperado, né, normal, que são alterações diretamente ligadas a não só a obesidade, mas agora então a dificuldade de perder peso. Porque daí sim, falando de causa dessa condição, como que começou, né? Então pode ter começado na pandemia com aqueles 2 ou 4 quilos que a gente falava. E a partir daí, você quando retoma a vida e perde esse peso, ok, a gente não sofreu maiores alterações. A gente poderia falar, come menos, se exercita mais. Numa condição inicial assim, é um pouco de apontar o dedo e julgar e falar, vamos, maneira aí, a quarentena não é para isso não, volta para o seu hábito, come menos, organiza melhor a alimentação nessa fase. Mas à medida que a gente está falando de obesidade como doença, aquela doença, como eu falei, crônica, multifatorial, enfim, recidivante, a gente tem que entender agora que coisas já se alteraram a tal ponto que, por exemplo, a nível de fígado e pâncreas, falando ocidentalmente mesmo, que agora não é mais só comer menos e se exercitar mais. Agora as alterações precisam ter um olhar mesmo de intervenção multifatorial. Porque agora esse pâncreas, que inicialmente, num curso até de 5 anos, a gente está falando, trabalhou suado para manter aquela glicemia normal, ou seja, quem está ouvindo a gente, às vezes pega lá um exame, vê que deu 95, 97, tá joia, tá dentro da normalidade. Passa mais um ano, deu 99, mas ainda tá dentro. Daí, uma vez, no terceiro ano, deu 100. E quando vê, a gente tem um susto no quarto ano que veio para 130. O que aconteceu nesses 3, 4 anos, até 5, que a gente tem silenciosamente um esforço do pâncreas, liberando cada vez mais insulina, para dar conta dessa glicose ficar no normal. Então, nesse silencioso tempo, que não existe diagnóstico de diabetes, você talvez recebeu um parabéns pelo seu exame estar ainda dentro da casa dos 95, 99, que é normal. Só que você foi criando uma resistência insulínica que foi dificultando enormemente a sua necessidade de perder peso. Você se esforça e a balança já não mais responde tanto bem como você gostaria e vai se tornando ali uma resistência grande, se torna um pré-diabetes e as coisas começam a sair do trilho de fato, perder peso se torna mais difícil e por aí vai. E do fígado, então, falando o acúmulo de gordura nele, que não é pelo consumo de gordura alimentar, isso a gente pode entrar se o pessoal se interessar aí, mas a gordura no fígado, a esteatose hepática, né, o que então compromete o funcionamento do fígado, entra numa desordem também muito grande, que frequentemente a gente vê no paciente obeso e sobrepeso, e é algo que a gente pode tratar e reverter as duas condições, essa resistência à insulina, esse pré-diabetes, essa esteatose hepática, reverter com alimentação, né, com retomar bons hábitos, né, conseguir receber uma orientação assertiva aí e mudar uma condição que talvez a gente deixaria aí e teria um diagnóstico de diabetes, começaria a tomar muitas medicações, insulina, tudo mais, ou para gordura no fígado, a esteatose hepática, que começa ali grau leve,
2, grave, a gente começa a ter falência de um órgão essencial, né? Então, coisa que a gente pode paralisar, reverter com a alimentação. Ela pode ter sido a causa e sim, pode ser revertido com ela. É uma coisa que eu tenho percebido bastante, né, nas consultas que a gente faz, que tem uma relação muito, muito forte entre a obesidade, né, a diabetes e a gordura do fígado. Porque, olha, ultimamente o que tem de pessoas, né, se queixando dessas outras duas coisas é muito grande. Tá? Sim. Agora, acredito que influencia muito o tipo de alimentação que a gente consome, né? Além das outras coisas que a gente falou, que é a atividade física, a nossa própria mente, né? A gente saber o que fazer no nosso dia a dia, a questão da disciplina, né? E também de não ficar sobrecarregado das tensões, né? Porque os problemas que vão aparecendo no dia a dia, agora com a pandemia, a questão das finanças também, né, a questão de emprego, muita gente, né, sofrendo a questão do emprego ou desemprego. Então, tudo isso daí acaba acumulando. Somatizando, né? Agora, o alimento que a gente consome pode ser uma ferramenta que vai ajudar a gente a ter essa qualidade de vida que a gente tanto quer. Sem dúvida nenhuma. É aquilo que a gente fala do alimento, ele pode curar também, né? Ele tem esse poder de cura. Marta, tem uma pergunta aqui, como você falou do fígado, a Maria José está perguntando aqui, e como eliminar a gordura no fígado? Joia. Então, e para responder a da Maria José, mas querendo fazer um apontamento do que o Mauro comentou, não é acaso. Então, muitas vezes, essa associação que já acontece de um pré-diabetes, diabetes, da esteatose hepática, muitas vezes, com mais 1 ou 2 fatores de queixa desse paciente, a gente já tem a síndrome metabólica, que é o quê? O sobrepeso, né, a obesidade, o aumento da circunferência da cintura. Então, tem uma medida, né, limite para mulher, diferente para homem, mas que é bem facinho. A circunferência da cintura, pressão arterial alterada, as gorduras do sangue, então colesterol, triglicerídeo alterado, a glicemia, como a gente falou, que daí leva para essa condição, né, pré-diabetes, diabetes e tal, e a do fígado. Então, a gente ter pelo menos 3 dessas alterações já caracteriza a síndrome metabólica. Então, é aquela pessoa, aquele paciente que chega já com esse pacotinho. E daí? Onde começou? Como começou, né? Então, essa resistência à insulina, essa gordura no fígado, tem muita raiz ali. A síndrome metabólica é, de fato, algo que a gente precisa considerar, porque é o caminho aí para o tratamento. E falando, então, da gordura no fígado, ela é ocasionada pelo excesso de açúcares e amido da alimentação. Então, não é a gordura que a gente consome, e aqui eu quero fazer uma observação entre a gordura natural do alimento e a gordura adicionada, né, a gordura da fritura, a gordura dos produtos alimentícios, né, da bolacha recheada, enfim, do sorvete, dessas gorduras de produtos que a indústria fabrica. Essa é muito ruim e danosa, né? Mas a gordura no fígado, ela não vem daquela gordura que a gente consome. A gordura no fígado, ela é resultado de um metabolismo já que está se tornando ineficiente, do consumo excessivo que então a pessoa está fazendo de amidos, né, de farinhas, né, farináceos em geral, e de açúcares, seja as mais diversas formas de açúcar também, né? Basicamente, a gente está falando da sacarose, que é o açúcar de mesa, o branco ali que a gente usa para adoçar. Mas é um conjunto de outros açúcares, e de farinha a gente também não está falando só da farinha de trigo, está falando de amidos em geral,
que são várias fontes também, né, e vem de vários produtos, não só do pão, a gente está falando de várias fontes concentradas de amido. Então, em algum momento, essa pessoa comeu demais, ela exagerou e num trabalho exaustivo do fígado, porque o nosso corpo não acumula glicose, que é o produto aí no sangue da digestão desses alimentos que a gente está falando, né, dos açúcares e dos amidos. Então, a gente não armazena na forma de glicose. Então, todo o nosso consumo excessivo de glicose precisa ser convertido em triglicerídeos, em gorduras, para essas gorduras serem, então, armazenadas no nosso tecido adiposo, nas células que o nosso corpo naturalmente tem, né? Na nossa natureza já isso ocorre, para guardar essa energia excedente. Então, sobrou energia, o fígado precisa lá converter nessa gordura, nesse triglicerídeos, para armazenar. Então, esse trabalho contínuo, exaustivo do fígado, que gera um excesso dessa gordura e que ele tenta guardar para si a todo momento para poupar esse excesso nas células adiposas, né? Falando de maneira bem simplificada para Maria José e os outros aí entenderem. Mas, então, essa gordura no fígado é gerada pelo excesso de amidos e açúcares e não pelo consumo de gordura propriamente dito dos alimentos. Preciso, então, dizer que o tratamento de quem está com a gordura no fígado, com a esteatose, é controlar o consumo desses alimentos. E até se está grau 2, se está já um nível moderado para grave, acima de grau 1, grau 2 para frente, a gente, inclusive, precisa restringir açúcar das frutas. Então, fruta para esse paciente já não é mais saudável. Suco de fruta, principalmente concentrado, que a gente está falando de alimento da natureza, não estamos falando em produto alimentício, a gente está falando de algo bom. Mas olha a relatividade. Para essa pessoa, nessa condição, com essa dificuldade de metabolizar mais glicose que entra, a fruta é uma fonte muito rica. E de uma forma que a gente está falando que é o açúcar da fruta, a frutose, é uma forma que a metabolização é exclusiva, 100% hepática. Então, num paciente desse, grau 2 para frente, o controle de frutas é essencial. Sucos concentrados como de uva, laranja, sucos com muita fruta, nesses casos eu retiro mesmo. E a gente tem, muitas vezes, um controle enorme, reversão, e o fígado já desafoga, vamos dizer, e a gente, claro, pode voltar a comer coisas que são saudáveis, né, do ponto de vista, aí falando das frutas, mas voltar para uma condição de uma alimentação banhada de açúcar e farináceos e amido, a gente vai ter de novo esse problema ou outros, né? Mas há tempo de reverter, com certeza, com a alimentação. Eu acho que uma coisa também interessante é assim, a gente sempre ficar atento aos limites, né, Marta? Porque Sim. A gente sempre é o que você falou, do açúcar. Então, se você olha ali e fala, o meu tá 90, então eu posso comer o doce. O meu chegou no 110. 110 e 90 não é tão assim. E a gente vai levando isso para tudo, né? Para o colesterol alto, para a questão hepática. Né? Então, acho que é sempre importante a gente ficar atento a isso, aos limites. A gente tem um número que é um limite ali, mas é para dar uma referência. Sim. Então, a gente sempre tem que estar abaixo dele para a gente ter uma qualidade. Sim. Sim, eu digo que esses marcadores, claro que eles são úteis, eles são o nosso norte, é um direcionamento, existe ali aquela margem justamente da normalidade e os parâmetros ali para a gente seguir. Mas a gente precisa ter uma visão clínica e não só do exame, né? A gente não está aqui para tratar o exame, né? Eu falo também isso para o pessoal, a gente não está para tratar o exame, a gente tem que tratar a sua condição.
e muitas vezes esse exame que está batendo ali nos limites já está gerando esse desgaste aí do metabolismo do corpo e tal, e essa conta vai chegar. E a Cristiane fez a pergunta aí, né, se pode levar a cirrose hepática. Pode sim, uma cirrose hepática não alcoólica, não medicamentosa, que seriam outras formas, então, dessa, vamos dizer, falência aí hepática, mas pode sim, a evolução dessa esteatose, grau leve, né, moderada e grave, 1, 2 e 3, chega depois para essa condição, e a gente pode chegar à falência mesmo, no sentido como se tivesse um câncer hepático, precisar de transplante porque ele está exausto, perdeu a função. Demora, sim, com certeza demora. Muitas outras alterações irão surgir para avisar isso antes, mas aquela gordurinha no fígado, grau leve, que às vezes numa rotina de exame já apareceu, é hora de intervir. Então, mais uma pergunta aqui da Juliana Kemi. Do excesso de cerveja se pode causar também a gordura no fígado? Excelente pergunta, porque a gente tem aí uma associação muito danosa, que especificamente falando da cerveja, que é uma característica diferente, por exemplo, de destilados ou até de vinhos menos doces, né? Mas a cerveja, ela reúne uma característica que tem total relação com a gordura no fígado, que é a presença do carboidrato, né? Naturalmente ali vindo do cereal que foi feito ela. Então, uma grande quantidade desse carboidrato que, somado ao álcool, exige metabolização hepática, e não só porque tudo, claro, exige metabolização hepática, né? O fígado vai trabalhar com tudo que a gente consumir, mas eu digo no sentido de que são dois componentes que não podem ficar soltos no nosso sangue, no nosso corpo. A glicose, justamente, porque pensa, se o corpo não tivesse mecanismos de regular, uma hora a gente estava diabético, outra hora não estava, uma hora a gente tinha 500 de glicemia, outra hora a gente estava 50. Então, entrou glicose, é preferencial para o metabolismo guardar ou oxidar. E o álcool também. Então, essas duas substâncias a gente chama de serem tóxicas, no sentido de que não pode ficar no sangue. E o álcool também por motivos mais óbvios, senão a gente ficaria embriagado e não teria controle disso, né? Então, a associação que se encontra na cerveja do álcool e do carboidrato exige esse trabalho exaustivo, porque o corpo tem que tirar de circulação, não pode ficar, álcool e glicose não pode sobrar no sangue, então tem uma relação importante com a esteatose hepática. Tem uma pergunta aqui da Luana, eu acho que até ajuda para outras pessoas também, né? Ela está perguntando aqui, fazer um diário alimentar para ajudar a visualizar e controlar o que consumimos é uma boa alternativa? Ou se a gente tem alguma outra ideia aí para ajudar? Sim. No atendimento, a gente tem algumas ferramentas e o diário alimentar é uma. Então, registro de 3 dias, no caso que eu solicito, é uma ferramenta bastante importante que me ajuda a conhecer melhor, para atender melhor no quesito hábitos, porque a ideia não é fazer uma orientação engessada, uma dieta de gaveta que ofereça ali X calorias e tal, ou é para colesterol alto, é para glicemia alta, tal. Então é uma ferramenta que, por exemplo, eu utilizo para conhecer hábitos, né, de quantidade, de horário, consome na rua, consome em casa, enfim, algumas informações que a gente extrai disso para elaborar uma orientação, um plano alimentar individualizado. E é uma ferramenta autoavaliativa também. Então, vale muito a pena ter essas anotações, fazer ali numa agenda, fazer no celular, um bloco de notas, da maneira que achar mais prático essas anotações, porque cai no nosso esquecimento, né? A gente pensa assim, não, doce eu quase não como. Quando a gente anota, às vezes anotou 3 dias, às vezes tinha doce 3 dias.
Ai, mas eu achei que eu quase não comia. Ah, água? Não, água eu bebo bem. Daí anota 3 dias da alimentação. Um dia tomou 900 ml, no outro dia ficou um pouco atento, porque tomou pouco, com esforço tomou 1,5 litro, no terceiro dia já relaxou de novo, tomou 1 litro. Cadê o toma bem que ela achava que tomava? Então, quando a gente toma nota, quando a gente coloca no papel, a gente depois para avaliar, né? E é uma autoavaliação, então, no caso, falando aqui, que ajuda bastante. É uma maneira de ajudar a controlar. Legal, muito bom. Uma coisa também que aí vai uma dica minha, né? Que eu acho que nessa quarentena para a gente ajudou bastante, é a gente fazer ali o diário do que vai comprar, né? Como que vai ser a compra no supermercado. E ali você coloca já os gostos da família, o que você quer colocar na mesa, né? Então Sim. você vai aprimorando aquilo ali, né? Com legumes, porque muitas vezes a gente não pensa, vai lá, compra o que no dia a dia a gente acha que vai precisar, mas eu acho que é legal fazer essa lista, né? Quantos legumes vai ter na semana, quantas verduras, a quantidade de carne que eu preciso, né, para minha família. Sim, Então, acho que isso sim, também ajuda bastante. sim. Esse planejamento envolve essa questão de mudança de hábito, porque o hábito alimentar não é só o que eu coloco na boca no momento da fome, é toda essa estrutura que está por detrás, que é onde eu vou passear no final de semana, é o meu relacionamento com a comida nos momentos que eu estou diferente emocionalmente, é o que eu tenho na minha despensa, na minha geladeira, enfim, é tudo isso envolvido para fortalecer um hábito que talvez eu estou querendo mudar. E esse planejamento é essencial, porque senão chega segunda-feira, igual a gente falava, e a gente está disposto a começar uma alimentação nova e tudo mais, e a gente vai lá e faz toda a compra, enche a geladeira, compra todas as frutas em grande quantidade e tal. Na semana seguinte, a gente perdeu fruta, a gente teve que ficar comendo um monte, porque, enfim, desregulou tudo. Então, assim, em casa, exemplo, somos 4 pessoas, essa semana eu vou comprar 4 peras, porque um dia da semana vai comer pera, a folha vai ser qual essa semana? 1 pé, 2 pés, dá? É fazer esse planejamento, Salete, mesmo na ponta do lápis. Sim. E trazer para casa o que precisa. Não ir no supermercado com fome, né? Fazer uma listinha mesmo, porque senão a gente traz e depois que está em casa, ou pior, se não tem isso em casa, a gente vai estar despreparado e vai ceder aí às possíveis tentações e facilidades desse ambiente que a gente vive. E mudanças dá para fazer, né? Eu também acho que o contrário, quer dizer, reforçando tudo isso, né? Aqui em casa, por causa da pandemia, então a gente prepara a lista do supermercado, aí a gente pede pela internet, né? No supermercado, tá, e eles separam lá, a gente só vai lá para buscar, né? Então eu preparo a lista, a Salete dá uma revisada, aí eu passo para o meu filho, que ele que vai fazer os pedidos pelo site. Então aí já não sou eu mais que compro. Então ele vai seguir a lista do jeito que está. Então quer dizer, sim, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Quando a gente prepara a lista, vai no supermercado, é aquilo que a gente vai comprar. Não é ficar olhando as prateleiras, né? E deixando com que as tentações façam a gente cair. Também, as emoções, né? Eu acho que as emoções, né? Acabam entrando. Aí o interessante, aí vou puxar um pouco a sardinha para o lado da minha filha, da Sofia, né? A Sofia passa com a Marta, vou até fazer propaganda, passa com a Marta na nutrição, porque é atleta, e a Marta, então, como nutricionista na área esportiva também, tem acompanhado. A Sofia pega a nossa lista e ela faz um filtro. Aquilo que ela vê assim, meu pai colocou tal coisa que tem açúcar, eu vou tirar, não precisa. Ela passa o filtro. Então sim, a nossa lista fica mais enxuta ainda. Não, e você vê, já no ambiente de casa e de domicílio, ela já tem um impacto positivo, porque ela tem esse olhar, não é à toa que ela tem todo o mérito e está numa atividade aí profissional, tendo resultados, porque tem disciplina.
Então, às vezes, a gente parece que quem tem muita disciplina fica um pouco chato, no sentido mesmo ali, porque segue regras, porque se A é A, não é B, né? Só que, quando, falando então da Sofia, ela está no outro nível, né? Porque ela está no nível competitivo, do esporte, no profissional, que faz exigências maiores. E daí, claro, ela está disposta a isso, e que bom que ela cresceu no ambiente com regras, e ela tem o talento, inclusive, para o esporte, e ela está somando muitos fatores que traz para ela um diferencial, e que não é sorte, né? Então, ela está trilhando aí, somando todos esses fatores, e que a disciplina na alimentação, falando em atleta, para a nossa vida, a gente já deveria ter disciplina, talvez muito menor do que de um atleta profissional, já traria bons resultados. Né? No caso dela, ela sobressai, porque realmente, para o atleta, a gente já está falando numa outra condição. Realmente é sobrepor as vontades, né? Seja de vida social ou de vontades mesmo alimentar, né? Porque daí a exigência e querendo os resultados como ela quer, acaba que entra nessa linha mais dura. Gente, novamente já estamos quase terminando a nossa live. Claro que a gente sempre vai estar falando, são assuntos, se deixar, a gente conversa 2 horas, 3 Tem horas. que ter parte 2. É muito gostoso, né? Muito bom. Eu acho que também uma coisa assim, em toda essa conversa, a questão da expectativa, né? A gente sempre ficar atento, qual que é a minha expectativa, qual que é o meu objetivo. Às vezes ele é muito grande, então vamos colocar alguns objetivos menores para a gente conseguir conquistar, né? E a gente vai mudando, a cada dia a gente muda para essas mudanças ficarem para sempre. Não é uma dieta, não é uma coisa que eu vou fazer em 1 semana, 2 semanas e depois eu volto tudo. Né? Sim. Então, para a gente começar a trabalhar os nossos objetivos, se é o objetivo alimentar, nós vamos melhorar toda a alimentação da família, não só a minha. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para todos que estão nos acompanhando hoje, né? Para a gente rever os nossos objetivos de vida, alimentar, de pensamentos também, né? Sim. Que a gente possa estar ampliando um pouco tudo isso, que eu tenho certeza que a gente consegue conquistar. Sem dúvida nenhuma. Eu quero já agradecer, então. Eu acho que precisa ter 2 ou 3 aí, porque o assunto é rico, e se as pessoas vão tendo dúvidas, eu acho que, né, a gente pode esclarecer, é o nosso papel aqui. Agradeço vocês, e o que tiverem de mais dúvidas, quem aí ficou em aberto, também pode entrar e fazer contato direto comigo, se não através da clínica, no meu Instagram, que é bem fácil, nutri.martanicole, talvez depois fique aí na descrição de vocês. Vai ser um prazer, mais uma vez, estar juntos, mas também responder as perguntas que me chegarem. Legal, olha, eu acho que cada vez mais a gente vai construindo uma vida saudável aos poucos, também não é da noite para o dia. Vamos construindo aos poucos. E essas rodas de conversa, elas servem justamente para isso, para a gente ir crescendo na nossa consciência, para a gente se cuidar mais, para a gente estar atento ao nosso próprio organismo, né? O que o corpo está dizendo para a gente. Tá? E essa conversa com a Marta é muito rica. Né? Acho que cada convidado, convidada que passa por aqui, deixa uma contribuição excelente e a gente, todos nós crescemos juntos. Né? Então, quem não conseguiu assistir, pode depois estar buscando no Instagram, né, e coloca lá, @lotusterapia 2013, né, e também no Facebook, né, também no YouTube, procura os nossos vídeos para poder rever, anotar aí, né, algumas dicas, algumas orientações que a gente vai colocando. Joia. Boa noite a todos. Até sexta-feira. A gente volta sexta-feira, hein, gente? Boa noite. Fique com Deus. Um abraço. Até. Boa noite e obrigado, Marta. Até. Imagina, é um prazer. À disposição.